Caros irmãos, estamos aqui novamente para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Palavra esta que nos mostra, como Deus é o Deus da providência, como Ele cuida de nós com carinho assim que não dá para definir. E eu separei para este e para os próximos 4 vídeos, usando esta semana que vai hoje do dia 11 até o dia 15, são 5 vídeos a respeito da providência de Deus voltada aos seus queridos, aos seus eleitos, aquele a quem Ele ama. Então, um pedacinho cada dia nós vamos falar sobre a providência divina. E tem algumas figuras tão bonitas que a Bíblia fala da providência divina. Usa, no de hoje, nós vamos estudar que Deus usa a palavra sombra. Sombra, como se nós estivéssemos andando num deserto com sol escaldante, e a sombra do Senhor nos acompanhando. É assim, na verdade é assim em todos os momentos da nossa vida. A sombra do Senhor é providencial, ela protege o seu povo. Nessa figura de linguagem, nós vamos ver aqui nos 5 versículos que vamos ler neste vídeo, a presença do Senhor consolador, a presença do Senhor providencial na nossa vida. Ele se diz, esta sombra não é simplesmente uma sombra de uma nuvem que o vento bate e a nuvem vai embora. É como uma rocha que está firme por todos os séculos. A firmeza de Deus nesta sombra que nos encaminha na vida e protege é a firmeza da rocha dos séculos. O livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 22. Êxodo 33, 22, nós lemos assim: Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Você não me verá, mas sentirá a minha presença. Eu vou colocar você seguro numa penha, na rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Deus através do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus nos vê através do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda bem, que Cristo é aquela viseira que Deus usa para nos ver. Mas diz aqui que a sua sombra, a sua proteção é de uma rocha, é aquilo que está firme, cuidando de cada um de nós. Tem mais um texto muito bonito, que é o Salmo 57, versículo 1, dizendo que ele é a nossa sombra nas nossas tribulações. Ele é o Deus da providência nas nossas tribulações. Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas eu me abrigo. É a figura das penas, como ela nos acolhe, nos aquece. É uma pena assim que se amolda, nos dá o conforto, como se fosse um colchão, vamos dizer assim. Deus nos protege com toda a sua ternura durante as calamidades. À sombra das tuas asas me refugio. Ele me guarda, ele me ampara, ele me socorre, ele me aquece da frieza da vida. Mas temos mais um texto. O texto de Isaías, capítulo 25. Isaías 25, versículo 4. Isaías 25, 4. Deus é o nosso refúgio no meio de todo o temporal. Nós vamos lembrar dos hinos, que Deus é o nosso refúgio no temporal, Deus é o nosso refúgio nas tempestades de todo o mal. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Deus
é o muro que nos segura contra a tempestade. E se nós juntarmos esse texto com o primeiro que foi lido, falando que ele é a rocha eterna, né? É o muro da rocha eterna. Nós nos refugiamos. O abraço do Senhor, as asas, como foi dito, além de serem fofas, né? Nos dar conforto e nos acalentar, ela também é como se fosse uma fortaleza, onde ninguém entra ali. As mãos do Senhor. Isaías 51:16. Isaías 51:16. Na sombra da mão do Senhor. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. É quando nós conversamos com uma mãe e ela está com um filhinho no colo, né? Uma criança recém-nascida e está sol. O que a gente faz? A gente coloca a nossa mão na testa da criancinha para que aquela luz não acorde. Agora em pandemia é difícil fazer isso, nem pode, nem deve, né? Mas quantas vezes nós já não fizemos isso? Conversando com uma mãe assim na rua, aquele sol forte, né? A gente coloca a mão assim na cabecinha da criança para fazer a sombra. É nessa figura infantil que Deus mostra que à sombra da sua mão, Deus nos protege, Deus cuida de nós, Deus nos ampara. E por último, né, novamente voltaremos à imagem da asa. Em Mateus 23, versículo 37. Mateus 23, 37. Jesus chora pela cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Fica aqui este alerta triste do Senhor Jesus, mais um alerta. Ah, Jerusalém! Ah, povo amado! Quantas vezes eu quis ser a sua proteção, mas vocês não me quiseram. Quantas vezes na palavra de Deus, quantas vezes na explicação da palavra de Deus, eu estava estendendo a minha mão para ser a sombra contra o calor e vocês não quiseram. Quantas vezes eu falei: se arrependam e voltem, mas vocês não quiseram. É um perigo, é um pecado. Nós não devemos de forma alguma negligenciar a sombra do Senhor. Não podemos negligenciar estar com o povo do Senhor, caminhando pelo deserto da vida e tendo a sombra, as nuvens do Senhor, tanto nos guiando quanto nos protegendo. Ah, queridos, não podemos. Não podemos negligenciar, fugir da sombra do Senhor. Não podemos desprezar nem a palavra do Senhor, nem a exposição da palavra do Senhor, e nem as demonstrações de carinho que o Senhor nos dá. Em meio à pandemia, em meio a todos os problemas, Ele continua sendo o Deus da providência, o Deus da providência que protege o seu povo. Mas não devemos ser como ovelhas rebeldes, que fogem do aprisco. Não podemos ser como os judeus da época de Jesus, que desprezaram o Senhor Jesus, que abandonaram o Senhor Jesus, aquele que debaixo de suas asas queria proteger o seu povo. Ó Deus querido, nós agradecemos muito porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor está sempre presente na nossa vida, sempre pronto, sempre sendo o nosso protetor. Mas nos envergonhamos das vezes que fugimos da sombra das Tuas asas e buscamos outras asas para nos proteger. Asas frágeis, asas mundanas muitas vezes. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos traga, mesmo de maneira forçada, nos traga, Senhor, para de volta ao aprisco, para voltarmos debaixo da Tua proteção, voltarmos debaixo do Teu calor, debaixo das Tuas asas, e ali, Senhor, podermos Te louvar junto com os demais filhotes escolhidos, resgatados que o Senhor tem.
Ó Pai, nesta figura de linguagem em que o Senhor derrama a sua sombra, estende a sua sombra, ó Senhor, não nos deixe fugir dela. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Ajudem aqueles que estão fugindo da sombra do Senhor para voltarem para a sombra do amado Salvador.